Sim, já tô com o link aqui. Tô aqui. Vamos captar. Uou. Live. Daqui a pouco chega Yeah. pessoas. Vai chegar 2 daqui a pouco. Pera aí, eu vou entrar na live aqui no meu PC rapidão. Peraí, deixa eu duplicar o áudio aqui rapidão. Pô. Tierlist loucona. Tierlist muito louca. O cara rebaixou a mina só pra com esse único objetivo. Isso é importante, né, velho? Ver todas as informações pessoais dele aqui. Tem que saber quais propagandas que ele pode mandar pra você. Exatamente, saber. É tipo a pesquisa do Google, só que tipo, é um amino, então é bem pior. É tipo 1000 vezes pior. Louco, né? Dancinha no mic. Comentando sobre a coreografia, comentando o quão bem elas são feitas. Do príncipe. Ah, ok. É, faz sentido. Dá. Por que não tentar usar mesmo o negócio de Discord também? Acho que dá pra. Dá. Dá pra É, se pausar. for você que vai fazer primeiro, então você pode pausar. Exato, você que manda. Você é o líder. Eu quero que o YouTube funcione, por favor. Por favor, YouTube, só funcione. Você falou que cuide. Se cuide! Ué. Isso.
Que isso? Ele se preocupa com seu bem-estar. Toma cuidado aí, mano. Pô, cuidado aí, velho. Tá dizendo aqui que você tá. Eu É. já entrei. Também, é que estão aqui, você que é o host. É. Não tá carregando, não? Né? Então vamos sair, cria um outro. Né? Ah, então deve ter sido uma mensagem de Discord que bugou tudo. Você não tomou cuidado bastante, actually. Let's go. I got this. Get ready to dance. Better brace myself. Just do like you practiced. I'm cheering for you. Qual o plano? Qual a ideia? É, Então faz só do. Então faz transmissão mesmo, você. Faz transmissão mesmo, então, tá mais fácil. realmente fica melhor. Wiggle. Salve real. Yes. 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 All right, let's go. I got this. Bem, já começa muito bem. Get ready to dance. Better Já brace começou myself. com Just do literalmente like a mais you practiced. famosa. I'm cheering for you. Acho que foi até esse o objetivo, provavelmente, do cara, botar logo a mais famosa. All right. How's that? That went well. Yeah. É muito legal mesmo. All right. That went well. How's that? Eu acho natural olhar pra ela, então eu tô olhando aqui. É a platina. E é que, tipo, quando você joga muito jogo de ritmo, você começa só a olhar pras notas, mesmo quando você não tá jogando. Porque é só natural olhar pra elas. Eu acho que nem precisa, elas são muito brilhantes. Acho É uma isso, atenção. elas também surgem no meio da tela. Tipo, elas surgem assim no meio da tela, então não ajuda. Sim, seria uma boa, porque daria pra prestar atenção melhor na dança. Acho que ele queria mostrar o quão habilidoso é. Nada você escrevendo Dancing All Songs. Aí eu fiquei imaginando, eu achei imaginando que seria só uma pessoa dançando as músicas de Persona 4. Deveria ter, sendo bem sincero. Só se tiver, tipo, separado, tá ligado? Uma playlist com cada música. Eu acho que esse programa vai. Eu acho que esse aí não é uma boa, não. E a mudança de plano fazendo 5 aqui, actually. Essa é a animaçãozinha. Quer dizer, tem a dancinha, é só dancinha no fundo branco. Persona 4, Dancing
fundo. Cara, isso é estranho, né? What the Oh, meu Deus. fuck? Mó creepy. Não Pelo tem. jeito. Vou ter que botar a mão na massa. Actually, a stream vai ser na semana que vem, porque tem que fazer Ele vai upload de tudo. Ele vai ter que ativar tudo, ele vai ter que gravar todas as danças e tal, editar. Deixar o bagulho bonitinho. Até trilha sonora certa assim. Ah, não, pera. Acho que é completo. É, parece que tipo, ele começa primeiro com a coreografia do próprio jogo, depois passa pra tipo, a versão coreografia separada. Então, não, acho que esse vai então, né? É isso, dá. Telefone me interrompendo rapidamente. Interrompemos esse programa para dar uma informação importante, algo assim. Uma informação urgente. Exato. Então, os zumbis meio que apareceram do nada, gente. O apocalipse Fodeu. começou, galera. Já deu. Já podem começar, já deu. É, velho, não tem jeito. Vou ter que preparar os barracados aí e tal. A polícia já fugiu. Não Já tem, foram se não estocar. tem mais polícia. Então, eles todos estavam fãs de The Walking Dead, já estão se estocando, já foram embora. É, velho. Esses caras aí já não pede ajuda pra eles. Eles não vão te ajudar. Não, vai subir te matam, actually. Vão pegar suas comidas não perecíveis. Vão te matar. Talvez virem canibais. Mas não dá. Triste. Muito triste. Esse é a apocalipse do bicho chegou, gente. Já era. Ferrou de vez. Exato. Eu vou morrer virgem, que triste. Triste, cara. Muito triste isso. Mas se bem que eu também, então é. Acontece. É, mas é a melhorzinha que dá pra achar. Aí parece que eles são 20. São 28. Ué, Persona 5 tem song perdida. O cara colocou sem querer. Eu acho que deve ter colocado sem querer. Eu acho que era pra ter alguma outra playlist. Faz parte. É, depois vem algum outro vídeo separado. Persona 4 Dancing All Night! Eu não vi o anime.
Essa foi uma música de Persona 4, né? Não, pera, cala sua boca, actually. Actually, cara, não, Love Live é muito melhor. Love Live é muito melhor do que essa música, tá? Cala a boca. Nossa, Cala sua boca. Não, não, elas são muito melhores. Elas criam uma história, elas criam arte. Então cala sua boca. mas falando Aí, foda-se. é que não tem um grupo de arte no personagem. É B pra mim. Eu Talvez não gosto seja. também não há, mas porque só que eu gostei da sincronia da dança com a música, particularmente. Acho que ficou Sim. bem. Mesmo. E ainda com a participação muito especial. Persona 4 Dancing All Night! I can't get my mind out of those memories. Actually, D. Now come to them, don't take my breath. Essa D pra mim é bastante. Essa foi bem rápido. Cara, viu? Eles literalmente pegaram a minha música favorita de Persona e colocaram como personagem com mais odeio na vida. Que combinação curiosa essa. Favorito, vou escolher a cantora que eu mais odeio ouvir na minha vida. Impressionante. É a categoria F. O cabelo dela vai muito pra cima. Não, isso faz parte, Não, isso acho que principalmente é proposital pra representar o MMD, né? Acho que faz sentido. Não, o cabelo dá umas flicadas muito boas, velho. Exato, é pra ficar mais rápido. Não, o cabelo dela é do tamanho dela. Tipo, que o bate tá no chão. Exato, eu tô entendendo, né? Eu quero ser tipo o tio de Heaven, papo do outro. Caralho. Nossa, isso tá acontecendo. Eu me entendo o que a Cássia tá falando. É literalmente impossível entender ela, ninguém consegue. É uma linguagem muito distinta. Ela deixa ela Detalhes. Você aprendeu com o Diono, velho. Aprendeu com o Diono. Não, eu não me importo. Não, Eu não me importo bastante com isso. Né, Diono? eu
Eu não acho que Médio. tem limite, não. Dá pra botar de boa. Eu acho que, tipo, limite só se tiver muita música, assim, mas não tem tanto. Eu tenho que dizer, eu tava pensando, antes de gente começar ela, de tirar o D, porque eu pensei, não tem como uma música de Persona 4 CD. Aí eu vi a Hatsune Miku e pensei, é possível. É actually possível. É que normalmente eu vou botar num B, porque, tipo, eu gostei e tal, mas eu acho que esse remix ficou muito estranho. É um pouco estranho pra Heaven. Pra Heaven, especificadamente, não acho que combinou muito. É horrível em tudo, força merda. Deu de D, assim, A coreografia é até legal, mas é Hatsune Miku, então eu tenho que colocar no D. Temos aqui os dois polos muito estranhos. Exato. Nossa, não vou nem olhar, essa pra mim já é um S, velho. Essa é um fodendo S. Essa é muito Persona 4 Dancing All Night. Pra mim, eu acho que é desse que mais vale a pena, velho. É incrível essa música. Ela deu meio suspeito. Eu amo as expressões que saem da Dash nessa música, elas são muito incríveis. É ok. Ah, não, velho. Lembrando que final de temporada 3, do nada vai Nada, um Ju aparece. nada Abusar do caralho ali, porra.
No olhazinho no final. Essa que você. Essa. Ele não deve. Não, ali ele pega o ritmo, porra, ele não tá Não, tipo, ele não sabe dançar, mas ainda assim, eu acho que tipo, é muito bom. Só pelo conta também das expressões faciais que são impecáveis. Tem isso também. Ele mandou o cara mandou o ok, moleque. Você é louco. Ver o Adachi dançando. Acho que ver o Adachi dançando é o meu sleep paralysis primo. Eu acabei de perceber isso. Ver o Adachi dançando tirou minha. Eu não sei, eu não gostei, Stê. Eu não consegui gostar disso. O que é que tem acontecido aí? Essa favorita foi o Amizade ao Contrário. É muito estranha. É, tipo, é muito estranho a coreografia. Não parece casar muito bem com isso. Exatamente. Foi pela Haddad, o Haddad salvou a música. Persona 4 Dancing All Night. Triste, velho, triste. Eu vou colocar essa. Sim, essa é a abertura do Ultimate também. É, Ultimate. É a abertura do Ultimate. Eu genuinamente ri quando eu vi isso. Não, ainda bem também, velho. Quando eu vi isso, eu genuinamente ri aqui, velho. Porque foi muito do nada. Não, essa é a música original. Não, essa não é essa música original. Mas também pra quem remix a música original já é perfeita. Ah, mas todas as músicas de Persona são perfeitas. Tem umas coisas de remix, mas ainda assim é bom ser. Também. De fato, mas. What the fucking matters? Véi, não. Não, véi. Pera, as duas deram uma sarrada, velho. What the fuck? Mas era ao mesmo tempo.
amarrada. Ok, deu um buff na música agora. Pera, é a máscara. Tá melhorando. O parte ele dá um buff muito bom na música, velho. Característica. Essa vai estar sarrada, velho. Essa vai estar sarrada, não sei. Exato. Mas também essa música é muito hype, velho. É impossível você não dançar felizão. Então, Também, velho. Eu vou dar uma também. Ela foi bem bom. Foi bem É bom. um B, é um B. É legal. Azinha. Você não disse. Melhor música do mundo. We are living É uma vitória. Boa night. Deve desenhar muito. Eu entendo que é dança, mas é estranho ela fazer todos esses movimentos nessa parte que é tão calma. Realmente, tipo, é muitos movimentos, mas tipo, a música nem tá agitada. Tá bem, tipo. Super relax. O Adachi devia dançar essa música. Caralho, o Haddad dele é incrível, velho. Genuinamente. Como sempre, as aberturas originais são melhores que as novas. Até porque Push You Might Yourself é a melhor abertura de Persona. Isso é meio discutível, mas realmente é muito boa. É que Basement Yourself é a abertura suprema de Persona. Assim, eu acho discutível, mas incompreensível. Mas compreensível. Eu concordo. Se for comparar com o Golden, eu concordo. Comparando com todos os personagens. Ele tava, tipo, comparando, tipo, ela é a primeiro lugar comparado com todos os jogos. Exato. Basement Yourself. A original do Persona 4. A original do Persona 4. Tipo, é perfeita, tá ligado? Ela realmente dá um bom set pra toda a beta. Elas vêm a raiz, vai esquecer aquela animação maravilhosa. Mas no Golden você pode ouvir as duas da abertura. Como essa parte. No My Palace não vai, velho. Fora do jogo, deixa parada ali, pra tocar. Fala Perde do nada. Kanji, simplesmente. Ele vai embora. He goes like this, like a thief in the night. É isso, essa é a participação dele. Véi, parece que ele tá entrando de penetra, velho, na performance, tá ligado? Modo stealth demais. Aí você fica morto. Tá fazendo aqui, Kanji. E do nada, Kanji. Tá, esse é o meu slow.
parte. É ST, a coreografia só não funciona. Um pouco estranho. Eu também achei a coreografia um pouco estranha. Eu vou botar um B também. Tipo, a música é boa, mas a coreografia é realmente um pouco estranha. Acho que não casa muito bem. É confuso. Não, legal que é a música, né? E que é o Kanji aparece do nada. Persona 4 Dancing All Yo, finally. Imagina. Dojima. Doida, massa toda. Primeiro de tudo é o cigarro que ele já fica. Esse é o mais impressionante, né? Sem cair. Ele abre a boca, a porra toda, mas o cigarro continua ali. Roda, comigo, né? Aí. De novo, por que transformar as músicas mais eletrônicas? Nossa, assim, Sinus Love é. Tá vendo? Yo, nice pulo. Cara, ele já deu tipo uns 3 pulos, eu acho, já. Uns 2, 3 pulos. E o cigarro continua na boca dele, vai ressaltar. Então, umas 3 vezes. Vou dar uns 3. Pois é, não, era só um período, tipo. Era só período. Normalmente. Mas não, sério, eu não gosto muito dessa parte do remix especificadamente, eu acho um pouco estranho. Eu não sei Eu tô ligado, mas eu não gosto muito. Mas o resto do remix é bom. Sim. Dá sempre aqueles flavors a mais, uns extras assim. Exatamente. Ele na telinha de boa. Nossa, Eu adoro que fala baby e a Alice aparece. Yo, o DJ tá loucão aí tocando a música. é da Skrillex. Não, a Sheila tô curtindo pra caralho, velho. Puta showzão. O Steve seria principalmente legal, velho, tipo, falar os demônios. Né, velho, pô. Seria engraçado. Ok. Antes de dar a próxima música, você pode colocar o Silence of Love original pra tocar? Só pra eu lembrar como é, porque eu não lembro como é a música original. Eu geralmente não lembro nem um pouco de como é o original. Ok, já ouvi bastante. Pode parar já. Beleza, memória desbloqueada. Exato. Tá, então. Cadê? Quem foi que eu sou mesmo? Ok, então então esse remix tá pior, ok. Eu não. O remix tá muito estranho. O remix. Tipo, no remix que algumas partes do remix eu não gosto muito, então eu diria que ficou um C, especificamente. Eu não gostei do remix em geral.
A dança é legal, a dança é legal. É, a dança do Yu é boa, ele tá dançando bem. Tem mais baixo que dele, então tudo bem. Eu também acho que não vou conseguir, não. A maioria dos remixes são muito bons, é difícil encontrar assim, um remix que você não gosta. Happy Day, doutora Sul. Eu vou admitir que eu não lembro qual é o remix de Heartbeat Heartbreaker. Vamos descobrir. Ok, acabei de lembrar só de escutar isso. Tell me why you did it. Every dream falling apart. Tell me why you did it. Não vou negar, é muito fofinho. Still I can, oh baby, I need your love. Looking so deep, but it's really like habit, it keeps on pounding. Heartbreak, you tell me goodbye. Habit, it keeps on pounding. Heartbreak, you tell me. Por que tá tendo esse cry no nada no remix? Remix, velho. É só pro remix. É só pelo remix. Remix bizarro. Né, velho? Nem estranho. Vai chegar o quarto. Cry. Uai. You've started a new life. Who is holding your hand now? You've started a new life, moving forward. Dancing and wonder we used to hear a million times, and I'm holding back. Raining day and night, oh little trade out. Raining day and night, I need your love. Habit, it keeps on pounding. Heartbreak, you tell me. Ok. De novo, Kanji. O Kenji nada. Ah, pelo menos ele apareceu normal dessa vez. Já chegou e deu um oi pra nada. Eu achei que ele ia embora agora. Eu também, velho. Eu também que eu pensei que ele ia embora, ele tava indo pro tela. Ele mandou um tamo junto. Ele começa a dar pra frente muito do nada, velho. E ele vai embora. Agora ele sobe. Agora ele foi muito embora. Vai ter que dar um cry antes de acabar. É claramente o Cry final. É importante. O Cry final. É. É tipo. É um B. Não é muito absurdo, não. É bem mais ou menos, pra falar a verdade, o E remix. ó, essa é a primeira vez que eu vou dar uma nota maior pra vocês. Eu dei a. Eu gostei do remake. Não, o remix é bom, mas eu acho que em alguns momentos eu acho ele meio estranho.
Eu só não dei S por causa do Cry. O Cry é estranho. Mas em geral é legal, é bom em geral. Tirar do Cry eu daria um A, porra. Também tirava o Cry. Tirava o Cry, era tipo final do S. Era o último do S pra mim. Tipo, top tier. Pra mim, o Craig salvou, velho. O Craig deu uma salvada ali quando ele apareceu. Acabou de ouvir o remix aí para o original. Essa com certeza vai muito alto. Isso, bastante. A música original é muito boa. Eu só tô estreando a roupa, né? Eu tô lembrando aquelas roupas essa é a única coisa que eu sei, é essa. Por favor, para de tocar essa guitarra, tô enjoado dessa música. Dá um Szinho, pô, dá um Szinho. É basicamente a mesma coisa do remix, só que a música original, mas a dança continua combinando com a música. Eu gostei da dança. Também. Eu já vou botar mais no topo do B. Acho que dá como dar uma vibe mais semelhante com o remix, acho que. Sei lá. Eu tenho que colocar o remix na frente porque é a Nanako, mas a Yuki ficou do lado. Faz sentido. Persona 4 Dancing All Night. Não você vai pro céu remixar. We are living Você não vai fazer isso só por causa da tia, Vai ser ela vai ficar. Capaz, talvez.
Que aleatório, velho. Ainda tá melhor que o que só bota uma parada. Não. Só bota a bandana, acabou. Essa é a minha roupa de dança. Nossa, é mal dançou, na verdade. Não tem nada. Ela só apareceu. Apareceu no palco, mandou um oi e deu um tchau. Isso. B. Acho que eu botou no fundo lá porque, tipo, o remix é bom. Eu gostei e a dança também é bem boa. B. Final do B. O remix tá ok. E a dança tem seus momentos. Essa é top. Já vamos descobrir. Ok, essa. Como ele vai dançar? Eu também quero saber isso. Que passo de danças incríveis, devo dizer. O Morgana não tinha fantasia todo travado, isso aí tá sexualizando. Eu esperava mais, eu tinha pegado esse gosto igual o corredor um remixinho gostosinho igual era Maria Eletrônica. O Heavy, mas Heavy não tem nada a ver com música eletrônica, os caras me enfiaram tudo lá pra piorar, velho. Eletrônica. Essa tem uma vibe bem. Oh, do nada, ok. Mas essa tem uma vibe bem boa. É isso, é verdadeira foda. O cara tá quase caindo, velho. What the fuck? Ele foi muito pra ponta. Margaret. E ele voltou pra fantasia. Volta-me. Vou deixar ele bonito, né? Ela usou as pernas, né? 20 segundos de perna. Ok, foi melhor que a transição anterior. Eu queria que fosse só do nada. O outro meio que só do nada spawnou. Esse mostrou ele saindo. Esse aí.
Ok, agora, onde toca essa música? Eu tô curioso. Eu também não lembro dessa música. Mas aleatórios do jogo. Não! Caralho, é muito diferente, velho. Ok, actually, foi pro final do C a música, actually. Caralho, muito diferente, velho. Eles mudaram bastante a música. Toca tipo nos momentos mais light e tal, quando a gente tá conversando, em social media. What the fuck? Cara, que estranho. Cara, eu vou botar no B porque, tipo, eu gostei da música, eu só não gostei muito da coreografia do Ted. Eu achei meio meh. Achei bem fraca. A música é boa, mas eu não gosto de ver o Ted dançando. E eu não consigo reconhecer que era essa música, então pra mim é um remix ruim, pronto. Esse é meu argumento. Eles realmente mudaram pra caralho a música. Eles só fizeram uma música nova e deram outro nome. Eles só fizeram uma música nova e colocaram o mesmo nome, pronto. Não dá. Mas tipo, dá pra perceber um pouco, mas ainda assim ficou bem diferente. Sim, é praticamente quase uma nova música, essencialmente. Agora chegou Shadow World. Shadow World, não. Ainda não, tu vai dançar. Nossa, eu não gostei disso, já não gostei. Meu pai, amado, microfone me enfiaram na boca da bicha. Eles deram um efeito meio de TV antiga pra voz da... Parece tipo um pouco de estática que ficava em TV antiga, tá ligado? Isso.
B, fácil. Sendo bem sincero, eu acho que eu até prefiro mais a Shadow World original do que esse remix. Nossa, Mas a dança da Nanako ficou bem fofa, devo dizer. dessa da Naná compensa, mas a música, Jesus, é um Mas bem realmente, clássico. o remix ficou bem estranho. Eu acho que eu vou botar mais no fundo do... Meu primeiro deles é esse remix. Já não sou fã de Shadow hoje, esse remix é uma falsa. Ah, não. Nossa, eu adoro essa Mas música. o remix foi ok, I guess. A Nanako tava dançando, então no mínimo do mínimo um B. Então eu diria segundo do B. D, fácil, velho. Aí na outra, espaço. Na outra, mandando espaço. Outra que usaram jazz. Por que não usaram jazz? Eu até feliz, porque acho que Silence Love combina bem mais com o jazz do que com o Monotone. All I need is admiration, big frustration, bro. He goes live fish, so we gave a shot, but didn't work. Honey, cause we had a whole lot going on and on and on. Signs of love overshadowed by dreams. Baby, don't worry, cause you ain't alone. Only time running this without night. Tears pass through. Every time, look at the picture in the frame. Gazing fascination, so high. You still think that it's nothing but love. Rain still falls. Ah, realmente tem um puta letreiro enorme atrás. Baby, I remember you had dreams that were not intended by some cloudy sky overshadowed by rain. Baby, don't cry. All of some reprieve my sundress speed. You have created it again. Countless tears pouring down, you will see signs of love. Gostei da Jojo Post. Nice, Jojo Pose. Da dança, tipo, botar um topo da é, tipo, muito bom. É muito perfeito. Eu não diria que ainda é um S, mas pra mim, pelo menos, é um A. Não é assim ali. Penúltima do B. O remix tá ok. Your Faction. Ah, não. Ah, ok. Esse vai muito alto pra mim, velho. Eu amo esse remix. Do fundo do coração, assim, muito bom. Your affection.
Principalmente uma que é eletrônica Não detonar tudo. Calma, Atos, calma. É a nova garota propaganda. Isso me preocupa ainda mais. Pera, ela tem física? Ela tem física! Uau! Eu nem tenho física na roupa. É, também tem isso, né? Olha o tamanho dela. Grande. Eu tenho quase certeza que eu acho que ela já virou de costa umas 10 vezes, no mínimo. Sim, dessas 10 vezes 5 contaram na bunda dela. Só 5, eu acho que foi 8. A bunda tá muito boa. De novo. Brincadeira. Anyway, só eu que acho engraçado tipo, ao fim na bunda dela enquanto ela usa essa calça de palhaço. Véi, é muito bizarro. Porque tem o plot twist, a bunda dela nem é tão grande, só aparece no ponta da calça. Exato. É, né? Eu vou focar na comissão de frente, não de trás. De novo, Essa foi muito descarada. Essa foi puramente descarada, velho. choque do caralho. Exatamente, foi a única até agora que eles realmente botaram a câmera assim, velho. Isso chegou. Isso de esposa, vai estar. Ok, a única que eu gostei que teve a eletrônicazinha remixada. O remix eu gosto muito, mas a câmera incomoda. A câmera Eu não incomoda. consigo prestar atenção em nada por causa dela. Acho que é. Vou dar uns pezinhos. Tipo, é muito exagerado os focos que eles dão, velho. E incomoda. Eu ia botar metade do B, velho. Só por conta da música. Cezinha ali, vou dar uns cezinhos. O remix é ok. Next. Oh, God. Oh, God. Nossa, mesa flefa é incrível, velho. Mesa flefa é incrível. Maze of Light. Essa eu não conheço. É a abertura do quê? Do primeiro que especificamente. Ah, mas era aqui. Ah, lembrei. É, tem isso também, né? And it's great how we make each other on this wild and crazy carousel of life. Ain't it cool how it changed the path of our lives, set us up a new adventure. This kind
Perfeito. Não, S, foda-se. Muito bom. Essa é perfeita. Cara, que lindo. Acho que esse é o topo do ar pra mim. Eu não tenho que falar dessa, é só boa. Só música boa, coreografia boa, é só tudo bom. É chato. Não tem nada de ruim pra falar. Entendeu? Não tem nada pra criticar. Exato, não tem nada de interessante nela. É só uma música boa com uma coreografia boa. Apenas. Ok, agora eu vou desaparecer aqui porque daqui a pouco eu vou ter que sair. Então, sei lá, amanhã eu faço o resto da tier list e mando aqui no Discord mesmo. Pra passar o dia amanhã o resto. Bye. Falou. Pausa. Pausa momentânea. Momentinho de pausa. Fazer um café pra você. Já estou começando. Chega perto. Olá. Acho que ele foi pegar água ou fazer outra coisa. Assim, eu botei mais no essa porque, tipo, eu gosto muito de Maze of Life e, tipo, a coreografia dele combinou bastante e tal, então acabei, né? É, né? É só a música, realmente, a música é, tipo, ok, já são os 500 aí, já é um extra diferente. É, né? Só com músicas do quê? Cara, ela é contagiante, tá ligado? Tipo, ela é muito hype, assim, e tal, e você começa a escutar, você fica automaticamente feliz. É impossível você ficar triste quando tá escutando ela. Ah, nossa, o Hyper Alto é... O Hyper Alto realmente dá uma animada também. Dá uma animada. Mas realmente, tipo, o Whipping Out tem menos repetição, eu diria. Porque o bagulho de Master Destruction é mais o baby, 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 que enche mais o saco. E ainda como é a primeira. E como é, tipo, logo as primeiras lyrics, então, tipo, não ajuda muito.
Ah, tá ligado? Que é misturando a do 3 normal com a do 3 do Doença. É, não fica o mesmo looping, tem um adicional. Assim. Muito triste isso, velho. Tipo, perderam uma puta oportunidade aí. Então, eu achei só ficar com preguiça de botar do Mass Destruction, aparentemente. Conhecendo Atlas. É, na teoria é canônico, né? Porque, tipo, tem muito desenvolvimento de personagens nele. Não, ela não tem mais habilidade de wildcard, se não me engano. Ela perdeu depois do. Se eu não me engano, é isso. Se eu não me engano, ela perdeu as habilidades. Mas. Não, mas tem. Não, não, dá pra ver também um pouco sobre o desenvolvimento de personagens, tá ligado? Do que acontece no The Answer, no Arena. Sendo que detalhe, o Shilique da Yukari faz sentido pra caralho. É, e tipo, cada um deles tá reagindo da forma como eles, tipo, eles acabam achando melhor. E o Kari tá reagindo daquele jeito porque, tipo, sabe? Tipo, ela sentiu um sentimento muito forte, até porque, tipo, os dois tinham uma ligação muito grande, já que os dois tinham um passado semelhante e tal. O Makoto foi muito importante pro desenvolvimento dela e por aí vai. Ajudou ela com o problema da mãe, então, tipo, tá ligado? É, né? É a galera que não gosta muito da. É, não gosta da Yukari e só usa de motivo pra, tipo, desgostar dela mais ainda. Sendo que, tipo, aquilo é só desenvolvimento de personagem natural. Acho que as pessoas esquecem que isso existe. Sim. Inclusive, eu espero muito que quando forem fazer. Se forem fazer um remake de Persona 3, que não mudem isso. É, tipo, se Atos do nada decidir, vamos fazer um remake disso. Cara, eu espero que não. Eu espero que. Tipo, vocês coloquem. Hum. Mas eu espero que eles não tirem, velho. Porque, tipo, é bom. Porque, tipo, eles podem até corrigir os problemas que o The Answer tem. Em questão de gameplay, tá ligado? Tipo, falta de Eles, é só botar a porra do Companion e acabou. O jogo, o modo vai ficar muito melhor. Ah, cara, eu não vou mentir, velho. Eu fiquei muito feliz. Cara, eu fiquei tão feliz, velho. Cara, eu tava com medo antes, porque eu tava pensando, cara, será que eles vão fazer, velho? Só que quando eles fizeram, quando lançou esse novo trailer, eu pensei, ok, tudo bem. Tá. Não tá. Tá seguro, tá safe. Tá bom. Tá geralmente muito bom. Sim, e tipo, parece que tipo, eles geralmente deram tipo, deram repaginada, mas manteram o mesmo feeling do original, tá ligado? Tá. Ah, eu vi, velho. Eu fiquei triste. Será que o Dog não vai mais ajudar a gente não tudo gigante, velho?
É um remake mais no estilo de reimaginação, tipo, em alguns aspectos. Tipo, eles reimaginam certas coisas. É, né? Que muda tudo. Muda praticamente tudo. Eu gostaria mais que eles só adicionassem algumas coisinhas, mudassem só uns cantos assim, mas tipo, não precisa mudar, fazer muito, tá ligado? Com o jogo do. O 4 original já é muito bom do jeito que é. Nossa, cara, quando eu vi esse Salazar, eu pensei, caralho, Salazar? What the fuck? Caralho, tá diferente. Ele parece ser um mini Napoleão Bonaparte. Né? Tá bem diferente. Acho que. Eu não entendi muito bem quando ele falou. Tipo, eu só meio que eu só vi ele simultâneo e ponto. Caralho, entrar no Genshin. Isso é estranho. Se fala. Eu só meio que só tô entrando, fazendo as coisas, depois indo embora. Tô fazendo mais nada no jogo quase. Uhum, saquei. É, aqui, ó, você basicamente tá jogando todo dia, praticamente, desde que o jogo lançou, então. Não, dois não. Pois é, então, tipo, sofrer de burnout. Saquei. Eu não entendo. Às vezes dá realmente essa vontade, tipo, você quer jogar, mas, sabe, você não consegue entrar assim no jogo pra poder realmente parar pra jogar ele. Né? Eu sinto essa mesma coisa quando eu fico jogando Persona 3 pela 20ª vez. Mesmo aquele jogo tendo muitos problemas, mesmo tendo raiva do Tartarus e outras coisas, eu continuo jogando aquela porcaria. É incrível. Oh, é bem. Hum.
É, complicado. Mas que normalmente eu estou um pouco ansioso, porque, tipo, eu geralmente gostaria de já deixar essa porcaria baixada, mas eu não posso. É. Sim, mas o problema é que eu não tô com o Xbox aqui. Na moral, vai aí, baixa aí, só pra deixar já aí. Realmente que foi estranho, porque, tipo, eu abri o aplicativo hoje mais cedo, só pra realmente ver se era real. Ver se eu não tava sonhando, nem nada do tipo, tá ligado? E no final era real, eu fiquei até viajando, porque caralho, velho, como assim o bagulho do Persona 5 aqui? É, e aparentemente o duplo caiu. Hum, deixa eu ver aqui. Ah, porque você viu quando o anúncio da data do Persona 3 e 4 que vão entrar? Se eu não me engano, foi em janeiro, se eu não me engano. Em 9 de janeiro. Hum. Também que geralmente em busca de batalha superior. Tipo, esse é o maior problema se você comparar a trilha sonora de Persona. Tipo, tem música boa pra caralho, sabe? A maioria é muito boa, então fica difícil você falar assim. Aí tipo, aí você vai lembrando, assim, pensando, caralho, véio, tem muita música boa, vou tudo aqui.
Cara, eu acho isso bizarro, porque tipo, daria pra fazer um modelo dela bem de boas. Tipo, eu acho que isso é o pior, velho. Tipo, eles podiam simplesmente fazer uma DLC, colocando o IP na launch. Hum, beleza. É. Ah, sim, ele me respondeu que ele disse que vai deixar tipo, o celular dele carregando mais um pouco e depois volta. Tem. Tem um monte aqui, pra verdade, não assistir mais tarde. Beleza. Deixa eu responder ele aqui, falar que a gente vai esperar. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Eu não sabia disso. Pô, da hora, da hora. Cara, é bem comum. É engraçado, isso é bem comum ter coisa deletada nos arquivos do jogo. Às vezes eu fico viajando nisso, tipo, tem coisa deletada, então só que, tipo, eles nunca tiram dos arquivos, então, tipo, se alguém for fuçar lá, vai encontrar. Eu ia dizer que Devoras Corajoso tem que ficar. Devoras Corajoso ficar mexendo em arquivo de jogo no meio de um console. Um Steam verde. Porque eu acabei de encontrar um vídeo no meu Steam mais tarde que eu nem lembrava que eu tinha. E eu achei engraçado, que é basicamente um vídeo do cara vendo qual protagonista de Shin Megami Tensei sofreu mais. Beleza, beleza.
Ok. Acabei de mandar aqui. I wasted 23 years of my life. Eu tava jogando um Apocalipse uns tempos atrás. Tipo, o gameplay de combate é muito bom. Eu só achei que o fator de exploração dele é praticamente zero, porque ele fala pra onde você tem que ir. Tipo, ele literalmente bota a marcação no mapa e fala, aqui é o objetivo principal. Eu achei bem bom. And it's not like I'm regretting of that, but I had to grow up. So, yes, it is finally time to leave the video games aside and get a proper job. Nah, fuck it, let's just act like a video game character. I'm too young to get a job after all. Sup guys, Carlos here. After almost 2 months without uploading a single video, I'm sorry by the way, I'm ready to make my comeback to YouTube by talking about one of the video game series with the most interesting protagonist, Shin Megami Tensei. If you already Os protagonistas que sempre só se fodem na história, é incrível. Os caras não tem dia de sucesso. Every protagonist of the mainline games has suffered horrible experience. From seeing your best sempre um momento ou outro com o apocalipse rolando, demônios só soltos, gente morrendo. So the tough for making a small analysis to every mainline hero to see which one had the most miserable life became a reality. But why just the mainline protagonist? Simple. Recently, I finished Shin Megami Tensei 2 and 4 Apocalypse, and making an analysis to every SMT character ever made is too much, even for a person with no social life like me. However, if this video gets decent views, 1k views for example, I will do the same with the Persona and Shin Megami Tensei spin-off heroes. This series is well known for having multiple endings. Eso vai ficar só no mainlines principais. For me, I will add some rules for this video. Number 1, I will only talk about the events that happen in every game and DLC if it's necessary, which means mangas. Literalmente, o protagonista de Shin Megami Tensei só se fode, é obrigatório. Instead of visiting each protagonist by release date, I will start from Shin Megami Tensei 5 to Shin Megami Tensei 1. But why? To be honest, I don't know. I thought it might be interesting to start with the newest game of the game that not many people played yet. Number 3, I'm sure you saw this guy on the thumbnail before clicking this video. To add more tragic events for one of the protagonists here, I decided to include Nanashi from Shin Megami Tensei 4 Apocalypse to the list, alongside the new events that happened in that game. I almost forgot the most important thing of this video. Big shoutouts to the master behind this video, Master, who let me use all of his footage from SMT1 to SMT5. Thank you so much, man. You saved me a lot of work. Eu acho que ele já jogou tudo, velho. Acho que ele já jogou todos os jogos, não é possível. This video will contain spoilers of the entire mainline games. Be aware of that. With the rules said and done, it's time to find out which character has the most miserable life ever. Tina Jovino. Man, what an interesting take for a mainline protagonist. Unlike the others, which are humans with extraordinary strength, controlled by a god or cursed with demon powers, Tina Jovino is the first one in the series that straight up became a god at the very beginning of the game by fusing with Aogami. However, that doesn't mean he had an easy and quiet life by doing so. To get started, he is the most profound protagonist from the mainline series. Don't ask me how I discovered that fact. He and his friends were dragged to a post-apocalyptic world where there is a constant conflict between angels and demons. In order to survive, he had to fuse with someone who barely knew 10 seconds ago, or he would be killed by the hands of demons. Thank God Aogami was the best character in the game. On his journey for answers, he found out the world he was exploring all this time was in fact the true Tokyo that fell 28 years ago. And the Tokyo where he was living peacefully was an illusion made by God before its death. Everyone wants him dead, even his own allies for being the biggest sin God has created.
one of his friends sacrificed herself to revive him and Aogami. He killed 3 of his friends, Sahori for being controlled by a demon, and Ichiro Dasai and Yuzuru Atsuta for not sharing the same goal for the recreation of a new world. If we take the protagonista matar o melhor amigo canon, padrão he já. creates a world where only human exists, banishing every demon Acho que and toda god rota from it. padrão, But the creation toda of rota this neutra, world caused the death você of sempre his best ally, partner, and friend, Aogami. And finally, after creating this world with no demons, he com heroically você killed mesmo. God to continue protecting it from demons Yeah. or other gods who might try to take it by force. In his attempt to keep the world like it was before, he created a clone of himself with no power, and thus he became a solitary god who no one knows his existence. That was definitely a solid start. Before making this video, I seriously thought he didn't suffer like the protagonist I'm about to mention. But will this be enough to be the protagonist with the most horrible and miserable life? Only time will tell. See? Nanashi. Nanashi is a 15-year-old kid who became part of the Shin Megami Tensei Force event after causing a national disaster, which I'll mention later. He is the second mainline protagonist who got an edgier look compared to the others. Let us see if this look is the only horrible thing he had to suffer. The first and most important fact about Nanashi is the fact that he o cabelo is the do protagonist Nanashi of the most hated mainline SMT game. Many fans really hate this game because of this different take on the mainline games. Instead of being extremely edgy or depressing like the other games, this one took elements like friendship and love and were introduced in the story, which is very Isso é verdade, ele tem different bastante compared to the bagulho other de mainline amizade e SMTs. tal. Nanachi was found as a baby at the Sky Tower, completely alone with no signs Só que, of tipo, his quando parents. você para His pensar, home peraí, life rapidão, was a pausa o vídeo. non-pacific one. Sabe quando você parar pra pensar? Shin Megami Tensei desde sempre teve bagulho de amizade. Não, mas tipo, desde o primeiro jogo, assim, já tinha uns laços assim, meio estilo amizade e tal, tá ligado? Porque, tipo, essencialmente é bem focado em laços. E, tipo, como às vezes as pessoas conectam e tal. Também tem esse ponto. É. Só que, tipo, quando você para pra pensar, faz bastante sentido, porque, tipo, é sempre a ideia, principalmente em Rota Netra, é sempre você meio que as suas próprias crenças e os seus próprios laços com os outros acabam. Porque, tipo, a ideia é que, tipo. Porque, tipo, aquilo. Os bichos e deuses da Shin Megami Tensei são só fortes porque todo mundo meio que crê neles. A força deles vem da crença que os outros têm neles. Então, tipo, como você. Então, tipo, quando eles deixam de ter essa crença, né, quando os protagonistas especificamente deixam de ter essa crença neles e começam a acreditar mais nos laços que eles têm com os outros e mais neles mesmos, tipo, eles acabam ficando mais fortes. Ou pelo menos enfraquecendo as entidades, de certa forma. É a humanidade, tipo, humanidade, amigos e tal. É. É. Normalmente também é a canônica, normalmente a neutro tende a ser a canônica. Também nunca He had to assisti. deal with that
demons Oh, and no. pure chaos because of the current situation in Tokyo. During his counter training, his two mentors were assassinated by demons. He sacrificed himself to protect his best friend. That's right, Nanashi fucking dies after É, 20 Nanashi morre, minutes tipo, of gameplay. 20 He minutos de made a gameplay, você contract with a morre. god to possess his body in order to go Aí back depois to é the world of the revivido. living. This god called Dagdag controls him like a puppet during a big part of the game. Nanachi and his best friend tried so hard to help Flynn that were tricked by Odin to release the leader of the divine powers from his prison, who, alongside Odin, Maitreya, and Shisha, killed grand part of the population of Tokyo. Hell, they tried so hard to help Flynn that was captured by the divine powers because of them. Krishna reveals the truth to Nanachi's friends about how he escaped from his jail, leaving a feeling of untrust towards the protagonist. The people of Tokyo tried to kill him and Asahi for releasing Krishna. Nanashi also lost what is considered the closest thing to a dad, which is also Asahi's father, who gave his life to protect her daughter. During part of the mid-game, he and his friends accepted the mission to defeat Shisha, a giant snake with the power of creating a new universe after getting enough souls. They defeated it twice, but later on it is revealed that Shisha gained more power after each death, and thus Asahi was eaten by Shisha in an attempt to protect her friend Nanashi. Midrabura, an ally of the divine powers, reveals to him that Nanachi is in fact the reincarnation of the first king of the Eastern Kingdom of Mikado, Akira. Now, depending on the answer you gave to Dagda, the next event will change drastically. If you choose to stay with your friends, Nanachi kills Dagda, Porque assim, Flynn, and later on a explicação é que dentro do próprio Shin Megami Tensei 4 existe essa bagulho de linha temporal alternativa, tá ligado? Aí de meio que, tipo, existem 4 derivações. Tem aqui o Flynn, não, 5 pra falar a verdade. Tem aqui o Flynn siga a rota Caos, a rota Law, a rota Neutra, ou seguir o final nihilista. Aí na rota neutra tem meio que duas divergências. Na rota neutra é do final do 4 normal. E a da segunda divergência seria se o Nanashi aceitou o pacto que ele fez com o Dagda. Aí ele reviveu. Tá ligado? Aí essa é basicamente o Apocalipse. É basicamente uma linha temporal alternativa do 4. Não. Tipo, o final do 4 original, o final neutro dele é diferente do final do Apocalipse. Porque, tipo, a ideia é justamente o fato que, tipo, no 4 original, teoricamente falando, o Nanashi realmente existiu. Tipo, ele realmente morreu e tal. Só que, tipo, a diferença é que ele não aceitou o acordo com Dagda. Dagda revived one of his dead friends as a new goddess, brainwashed, just like Flame. Kills everyone who opposed him, and Dagda, and just like I said before, kills, creating a new universe where he gains the status as the only creator god. Wow, the developers really tried to give him the worst possible life as the youngest protagonist of the mainland games. I kinda feel bad for him. Okay, let's move on. 15 I anos believe in my bonds with people. Flynn is a kind person with a strong will to protect the people he cares for. After he was chosen by the porque, tipo, he became a aquilo, ou você aceita ser a marionete do Dagda, ou você aceita não ser a marionete dele. Right now. He lived his whole life as a casualty with his friend Isakar. A casualty is the group of people who focus on doing the hard work to make the country flourish. So we might conclude that Flynn's childhood wasn't the most comfortable one. Still, it was way better than Nanachi's childhood. He was forced to kill Isakar, who was suffering for being affected by the demonic gene, a powerful gene written on the DNA of Nikado's people, which turns them into demons as a last resort defense against invasions. During one of his investigations with his team, they got caught by Yasu Magatsuki's gas, which forced them to do weird and humiliating things. According to Jonathan, Flynn pulled off his pants and did something with his nose in front of his friend. Back to his homeland, it was revealed that the Arcanians are the only reason why Mikado hasn't evolved into a futuristic civilization, restricting the lives of so many families to progress. After Walter activates the Yamato Perpetual Reactor, they were tracked to multiple dimensions where Tokyo turned into a post-apocalyptic disaster, one where it was destroyed by angels, and one where demons take over the city with a chaotic will.
Flynn eventually gained the reputation to become the savior of Tokyo and Mikado, which is a big responsibility to have on your back, you know? Like Nanachi is the reincarnation of Akira, Flynn is also the reincarnation of the person who gave his life to awaken Masakado to protect Tokyo. And exclusively on this game, he kills his best friend Jonathan and Walter, which gave their lives to give Merkaba and Lucifer physical bodies. The next event happened in SMT4 Apocalypse. The game I put on this list just to add more tragic events that Flynn had to suffer. The moment where Flynn was about to awaken Masakado, the divine powers arrived to make him his god slayer. Flynn obviously refused, but he had no choice after Asahi was taken as a hostage. Krishna, being inside the cosmic egg with him, fused with Flynn to transform into Vishnu Flynn, a deity with the power to surpass God. If Nanachi sides with his friends, Flynn will survive the battle. But if Nanachi sticks with Dagda, Flynn will die and Dagda will bring him back to life as Nanachi God Slayer, with no own will. Is that all? Seriously, of all the protagonists of the mainline series, Flynn has to be the one who suffered the least if we don't count SFT4 Apocalypse events as canon. I'm pretty sure he won't win in this video. Tokyo died, and I was given life. This guy, Porque o Demi-Feed realmente vai ser bem interessante, porque Demi-Feed se fudeu todo. A lot of shit in order to continue being alive. O cara virou um demônio, teve que matar os amigos de novo, como sempre. Teve que andar por uma tóquio destruída e deserto. For being in the worst place, at the worst time, he testified how the world was destroyed by a cataclysm called the Conception, and the creator of the new world didn't find motivation or reason. Você não tem controle, vai acontecer independente. Furthest point of the vortex world. The moment he woke up, he made a blonde child who introduced a Magatama inside his body, gaining demonic powers and extraordinary strength. Since the moment he ingested that worm, he turned into the Demi-Fiend, half human, half demon. After escaping from the hospital where he woke up, an old man made a contract with Dante or Raido, depending on the version you are playing, to kill him. Inside the labyrinth of Amala, he met an old man in a wheelchair and a girl in a black mourning garb on a stage. After a short talk, they gave to Demi-Feed a menorah, forcing him to fight powerful fiends to get the rest of the menorahs if he wants more power. When he met Cara. É, 2017, 2016, por aí. Cara, o Persona 6 vai se passar em 2019 e aí a gente vai se encontrar com os personagens do Trem de Soul. Caralho, Trem de Soul 2. Dessa vez vai ser bom. met his friend Isamu inside the Mantra headquarters, he got caught by Thor and eventually went to trial to fight for his right to be alive. Isamu and Chiaki are complete douchebags. Just like the Demi-Fiend, both ended up in the Vortex world looking for an answer of what happened and how to revert the conception. But later on, they realized they have the potential to create a Já. Não, nossa, cara, eles são. Cara, tipo, eles são muito. Não, ele fica de boa, ele traz com eles de gente finamente e tal. Fica tipo, pô, ele não é amigo deles, tá ligado? É, exatamente. Sendo sincero, eu acho que o Demi-Fiend só tinha amizades muito ruins. Porque, por exemplo, o Isamu, cara, eu acho que o Isamu odiava o Demi-Fiend antes. Porque, caralho, o maluco praticamente só agressivo o tempo todo.
Yugo Takao. If the Demi-Fin defeats all the Fins, Beelzebub, Metatron, and reaches the deepest area of the Kalpas, he rejects his humanity and became in a true demon after receiving the Old Man's blessing, which all of this time was Lucifer in disguise. At the end of the Tower of Kamotsuchi, he already killed Hinkawa, Isabu, and Chiaki, two of them their keys to confront the responsible for the conception, Kagotsuchi. And considering what Demi-Fin has done over the past tragic events I already mentioned, he kills Kamotsuchi and destroys the flow of time. If Demi-Fin managed to defeat Lucifer, the demon who was supporting him all this time, he is reborn as a true demon and became Lucifer's secret weapon to defeat the Great Will. And yes, this ending is canon, based on SMT4 Apocalypse and 5 DLCs, where he makes an appearance before fighting Lucifer and Deve pedir um pouco protagonistas que não segue o outra letra, realmente foi full caos. I'm not really sure if Demi-Fin really suffered that much. I mean, being tracked to a post-apocalyptic world fucking tipo, ele sofreu, mas acho que ele só meio que se acostumou depois de um ponto. To live through were because his own choices to become the most powerful demon of all. Também do Nocturne todo mundo é filha da puta, então não tem como saber. Anyways, we still have 2 heroes left to reach a verdict. Aleph, the protagonist with the coolest cyberpunk clothes ever made. You might heard of him before, but I can't count with the fingers on my hand how many people know how miserable and sad his life was. When Okamoto found Aleph, he was fighting a demon. Impressed by his combat skill, he took Aleph to his gym to train him so one day he will become the champion of Valhalla. Even though Aleph was feeling so bad that he forgot his own name, so Okamoto named him Hawk. One day while he was practicing inside the temple battle, he met Stephen, who gave him the demon summoning program. Since he gotten on his ARP terminal, he started to suffer multiple flashbacks about his previous life. After he became the champion of Valhalla, he met a strange girl called Hiroko, who asked him to find his missing child. This is not tragic by any means, but will be an important piece of information you are going to need later. After failing to find the missing child, he met a person from the center, which is the safest but the most boring area in Tokyo, called Seiyin, which took Hawk and Hiroko back to the center. There, the center's bishop told Hawk that his name was actually Aleph. He lived on the center before he was kidnapped by Mekara, who also erased his memories. And finally, Aleph was God's chosen savior, the new messiah of Tokyo, or rather, the center. The bishop introduced Beth to Aleph, who according to him is the perfect companion for Aleph. Considering they barely had time to meet each other, they get around very easily, until Dalet, who was known as the anti-messiah, kills Beth, who gave her life to protect him. Aleph, after overpassing his friend's death, finds out that Hiroko was captive and brainwashed because of escaping from the center. He quickly rescues her thanks to a demon who fell in love with him. Seiyin, after Hiroko's rescue, tells Aleph that Valhalla, the city where he lived for a short period of time, was swallowed up by a demon named Abaddon, and everyone who was living there perished in the process. Everyone who knew Aleph before becoming the champion of Valhalla died, and the person responsible behind of this slaughter was no other than the center, the guys who believe are the good people from this war against the demons. During the final raid against the center, Seiyin was petrified by the 4 elders, which were the archangels Uriel, Raphael, and Michael, the responsible of Valhalla's slaughter, brainwash everyone who opposed them and restrict the life of everyone who didn't live in the center. Eventually, Aleph met Lucifer, who invites him to join his chaotic lines to create a world only lived by freedom and the will of the strongest. And later, Aleph reunites with Seiyin, who reveals his true identity, Satan, who wants to create a world where the people finally can live at peace. Here's the point where the game splits into 3 parts depending on the side you choose. I always go neutral first to cover the most of the content possible, so I'm going to talk about the neutral route here.
Aleph and Hiroko went inside Abaddon to open a path to Lucifer's palace. To their surprise, they also found the entirety of Valhalla area inside of him, and met the person who kidnapped Aleph at the beginning of the game, Mekata, who gives the most world-changing revelation seen in a video game. Aleph is an artificially created human, made by the Center to become his messiah. The Center, desperately looking for a person who can protect them, created a body expecting to God to give it a soul. That's how Aleph's body was created, as a fertilized human egg which needed a recipient. They implanted this human egg inside the uterus of a strong woman who brought him to term. The Center then kidnapped Aleph and put him in an incubator inside a lab, accelerating his growth to full adulthood in less than 2 days. In case you are wondering, yes, the Center also took the body of Aleph to create Bet, Saiyan, Gimel, and Dalet. Now that we know Aleph has months of born, skipped his whole childhood and adolescence thanks to the Center, Mekata also reveals one last thing: who is his mother? His mother, all of this time, was no other than Hiroko, his companion during a big part of the game, and the child Hiroko lost was in fact Aleph. Wow, that's so fucked up. After killing Lucifer for trying to forge a world with freedom and chaos, and Satan, who was about to purge everyone on Earth with the Megiddo Arc, Aleph and Hiroko confront the creator of all, or Yohebahe, according to Tony For You. Great video, by the way, you should watch it. Cursing Aleph to a never-ending cycle of punishment for defying him. Oh my Yohebahe, they really went nasty with Aleph. Without doubt, has to be one, if not the most tragic character of the video game history, but we still have one left. Let's go. The protagonist who started it all, the protagonist who made this series more famous in Japan. We owe a lot to him, you know. But was his life as miserable as the other protagonist? Which fact is sadder and most miserable than being the protagonist of the best game in the series, but barely any people played your game? If you have the chance to play the PS1 port of the first game, which will receive a fan translation on the next weeks, please do it. He's the only protagonist that didn't receive previous training like Flynn, Messiah power like Aleph, or being blessed by a god like Nanachi. Atualmente é mais fácil de PS1. He's just an ordinary teenager with incredible strength who was in the wrong place at the worst time. Kazuya only has his mother to help him on the day-to-day, and no sign of his dad. He's an expert on computers, which back then was seen as engraçado que essas duas aí, né, tipo, weird to see. So he might have suffered bullying at school. During one quiet morning, received a spam message from Stephen to download the demon summoning program for the upcoming apocalypse. When he was going on his way back to home after buying pure coffee, saw how a purple monster was eating a person's neck. Because of being the only witness of the man's death, he was thrown into prison. A girl called Yuriko always tells him about how she is the perfect partner for him, destined to be together. His mother, the only person who cares about him, was eaten by a demon. And what did the loud hero say to comfort him? Try not to feel bad about it. Seriously, what a fucking asshole. He fused his dog with a demon. Even though this is optional, the fact that he can do that is very fucked up. He met Aoi, the leader of the resistance, which he became part of it to stop the Japan and USA's government to kill each other. They stopped them, but the USA government, controlled by Thor, launched a fucking nuke toward Japan to annihilate them and the demons. To escape alive from the nuclear missile, Aoi sacrificed herself to send him and his friends to another dimension. After they returned from the Diamond Realm, the place where Aoi teleported them, Kazuya, Law Hero, and Chaos Hero quickly find out that they are in a completely different Tokyo. One NPC later explains to them that 30 years has passed since the nuclear holocaust destroyed Tokyo, which means Kazuya was sent to a post-apocalyptic Tokyo. On the new Tokyo, he continuously hears a girl screaming for his help, causing him pain. It is revealed that the girl who was calling for his help was Aoi, who somehow reincarnated.
but forgot all of her memories from her previous life. Low Hero gave his life to protect Kazuya after a strong demon unleashes a powerful attack. He and Aoi survived the Great Flood, drowning everyone in Tokyo except for them, the Ring of Gaia, and the Church. After refusing to join Lost Hero, who reincarnated as the Church Messiah, and Chaos Hero's path, he, in order to achieve a world fulfilled by neutrality, kills them, and also kills Yuriko, who was a demon wishing to be with him forever. If we take SMT2's events into consideration, we can add more tragic events for his already miserable life. After the events of the first game, he and Madame founded the Valhalla area, a place where everyone can live happily without the need for the church, where he was crowned as the first champion. But every action you make has a cost. In an attempt to destroy Valhalla, the church managed to kill him and cover him as an accident inside a cave. But if you ask me, I do have an elaborate theory of what really happened to him. In SMT2 inside Valhalla's Colosseum, Aleph can find a statue of the first champion, and for some reason, if Aleph interacts with the statue, the eye will drop a tear. What if Kazuya didn't die and instead was petrified by the Archangels? We already know that the Archangels have the power to petrify people, just as they did with Seiya, and considering that Kazuya killed all the Archangels back in the first game, it makes sense that they came back to life and take revenge against him for what he did to them. Keep in mind that he was just an ordinary person, and neither the 4 Archangels were a match for his power. But que porra é essa? Isso foi nem um pouco específico. Of course, they were pissed about it. Oh, Almighty God, bless us with your wisdom. In the name of God, who dares to interrupt our daily prey? I'm Kazuya, and I'm about to finish this stupid conflict between angels and demons to save humanity once set for all. Insolent worm, do you really think we are going to let you get away with that? You're disrespecting the will of our Lord. Such a naive and sinful human. You don't have the power to stop us. Surrender now and we will send your soul to him. Actually, my current strength stat is at its maximum, and also some weird god called Masakado gave me his sword. So, if I have to kill all of you to continue the path I have chosen, so be it. This is bad. Another day blessed by our Lord. Nothing can go wrong. Good morning, my fellow comrades. How are you feeling to oh shit. I gotta say, Kazuya had one of the shittiest lives ever. If you think you have a miserable and unfair life, always remember that this video game character had it worse. So, which one of these guys got the worst, most complicated and miserable life of all? To find out who is the winner of this video, we had to go through the worst events a man could possibly live. Flint killed his best friend, his 2 companions, and was possessed by the god? That is basically the day-to-day to any protagonist from this series, so Flint is eliminated. Flint is dead! One might think that the Demifig will be the winner of this video, but I must disagree. He did throw away his humanity to become the ultimate demon, but it was his choice. He knew what he was getting into and continued that path to be more powerful. Sorry Demifig, but you are out. The same for Nanashi. That was controlling him like a puppet, yet he did get away from his control by joining his cause or killing him with the help of his friends. He had the option to choose, unlike the other protagonists. Nanashi is also out. Hate to break it to you, kid. You're dead. The Nahovino was, like all the protagonists from the Megaten series, dragged to a conflict where he takes a big role in it.
and being the creator god who lives among the people but no one knows about his existence is quite sad, but isn't a fact as the winner of this video. Nahovino eliminated. In the end, we only have Kazuya and Aleph from the older SMT game. Who would have thought? Choosing the winner between these two was one of the hardest things I ever done in the channel. Both suffered multiple events of high caliber, and I seriously would like to give it the first place to both Kazuya and Aleph, but there has to be one winner, and that winner is... Aleph! Congratulations! Kazuya had a horrible life. Way horrible than the other protagonists, but there is a specific event, or rather fact, that gave the win to Aleph, and that is the fact that Aleph will be cursed for the rest of the eternity. Kazuya suffered during the events of the first game, but at the end his life was sealed after he got petrified by the Archangels, and subsequently eaten by Abaddon, where the last hope to bring him back to his original form disappeared. Unlike Aleph, who couldn't have the freedom to live freely, and he also was cursed by Yohei-Bahe to a cycle of never-ending suffering to him and his reincarnations. Congratulations, Aleph! Now you are the champion of the mainline SMT protagonist with the most miserable life ever! So now I Parabéns. like Aleph. That doesn't have to be hard, right? I just have to remember. É. Já tem um tempo já. Acho que é uma boa tentar fazer amanhã.